Teve uma vez que as médicas que eu ia estavam de férias, eu fui numa médica aqui em São Paulo sozinha até, não falei nada de NIPT, não falei nada de nada, ela examinou e falou assim, tá tudo bem. Foi o dia mais Puxa, feliz da minha vida. Ah, já tá falou no do dia mais estágio 1. feliz da sua vida, ele Tá no estágio 1 acordou. agora. Ah, meu Deus. Não, mas o dia mais feliz da minha vida mesmo foi o dia que o Bento nasceu. A gente esqueceu tudo isso, parece que desceram todos os anjos. Foi assim, o momento mais iluminado da nossa vida, né? Olá, família da Holândia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Down. E hoje estamos aqui com um influencer digital, modelo, capoeirista, né, que briga aí nas redes sociais por uma melhor inclusão, diversidade aí para todos nós. Né, estamos com o Bento, que está dormindo, daqui a pouco vocês vão poder curtir ele. E também sua família, a Patrícia, que é mãe do Bento, o Alexandre. Né, a Patrícia, ela é mestre e doutora em Direito e também pessoas com deficiência. Né, então temos aqui pessoas muito legais para a nossa conversa. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Um sonho. Ah, que incrível, que bom, olha aí, que gostoso, né? A gente costuma dizer que esse papo é um papo muito descontraído, e a gente costuma dizer também que a gente gosta de descomplicar o que a gente vive, o que você vive, o que eu vivo, né? E esse papo é gostoso, né? Com o pai, com a mãe, mostrando, dizendo pra gente como que é o dia a dia dos nossos filhos, e hoje vocês vão contar pra gente, né? Como É. que é o dia a dia do nosso Bento, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. A gente costuma passar essas informações para as pessoas verem que sim, os nossos filhos, eles são capazes, né? Olha aí que lindo, ele é É. capoeirista, ele gosta de jogar, é jogar capoeira que fala, né? Enfim, Não é conta gingar, capoeira? não, é jogar, não É é? jogar? É jogar. Eu achei que era gingar. Tá vendo como eu sei? Ai, que incrível. Sejam bem-vindas. Muito bem-vindos, Paty, Alexandre, assim, eu conheço também o Bento, primeiro eu conheci ele das redes sociais, depois que ele, nossos filhos, né, nos conectou, então a gente, todos aqui, nós todos somos conectados pelos nossos filhos, e aí eu queria voltar um pouquinho lá atrás, entender como foi quando você recebeu esse diagnóstico, se você descobriu na gestação, se você descobriu no parto, conhecer mesmo a história de vocês. Né, foi uma gestação de risco, né? A gente sabe, então que vocês contem um pouco pra gente aí. Muito feliz por estar aqui. É a realização de um sonho. É um momento muito mágico, muito especial, né? A gente fica assistindo em casa o Countdown, fica vendo na rede social o Countdown, e de repente esse dia virou realidade. Que incrível, que gostoso. Muito obrigada pelo convite, né? Depois daquele evento que foi o Downlândia do ano passado, que também parecia um sonho, né? Um ambiente seguro, em que tudo que a gente luta foi muito valorizado, né? É sensacional, eu não tenho palavras para dizer o que vocês representam pra gente. Os primeiros anos de vida do Bento foram muito difíceis, então a gente teve uma luta assim pela vida, em que a gente não teve tempo de procurar acolhimento, a gente estava totalmente focado nele. E aí, de repente, eu comecei a ver, nossa, existe acolhimento, existem institutos, existem outras pessoas dispostas a acolher. E aí tudo começou a ficar mais fácil, pelo menos psicologicamente. Então, eu sou muito grata por vocês existirem, muito impressionada pelo trabalho de vocês. Quando eu descobri a síndrome de Down, né, na gestação, eu achava que assim que ele nascesse, a gente ia abrir uma ONG, ia ser tudo lindo, maravilhoso. E aí eu vi que não, né? Que é um trabalho muito, muito difícil, por mais que você estude, por mais que você saiba na teoria. E é por isso que eu admiro demais vocês, demais, porque já é bem difícil dar conta do Bento e atualmente de mim mesma, né? E do trabalho, que esse não tem jeito. Mas eu não imagino como seja manter um Downlândia, um Instituto Downlândia.
Ah, mas é incrível o trabalho que vocês fazem nas redes sociais. Eu acho que passando informação, mostrando o Bento, né? A gente sempre fala aqui, né, dos posts, tem um post da Pan, assim, o que é a síndrome de Down no Google e o que são nossos Aham. filhos, né? Sim. E o Bento é o maior exemplo disso. É uma criança linda, um modelo, né? Então, o trabalho que vocês fazem, passando informação, né, aumentando aí a inclusão, levando a inclusão, é impressionante, né? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu acho que é isso. A Pan vai, acho que, fazer uma pergunta agora, né? Vocês, na verdade, assim, você faz, né, esse acolhimento no seu Instagram. Sim. Então, de uma forma ou de outra, você acabou indo para o lado, sim, de ajudar. Então, você sim dá conta do seu filho, você sim dá conta de você e você sim dá conta de passar essa informação adiante. Porque eu tenho certeza que todo mundo que chega no seu Instagram, no Instagram do Bento, sai de lá muito mais leve, que foi o que a Ana falou também no começo, de falar que sim, que tá tudo bem. Olha lá, ele tá com quantos anos? Ele vai fazer 5, quase no dia da síndrome de Down, dia 22 de março. Que legal. Que demais! Que demais! Comemoração em dobro. E o que aconteceu com ele que você disse que nos primeiros anos foi uma luta pela vida? Tudo começou que nós não íamos ter filhos, né? O tempo foi passando e muitas coisas, muito estudo, muito trabalho. E aí, de repente, eu olhei pra trás e falei, meu Deus, como eu deixei passar algo assim? E eu vivia indecisa porque eu achava que eu não daria conta de uma criança típica. E aí, de repente, tudo que eu mais quis na minha vida foi ter um filho. Eu fiquei, assim, completamente obcecada mesmo. Eu falava, agora eu quero, agora eu quero, agora eu quero. E o Alexandre falou, mas você teve décadas para você decidir isso e para você correr atrás disso. Tava tudo favorável, agora que tá tudo contra, né? Porque eu já não era mais novinha. Agora que tá tudo contra, você quer. Eu falei, agora eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí ele topou. E aí lá fomos nós. Mas eu encontrei muito preconceito, assim, em relação à minha idade. Então a primeira coisa foi que eles queriam que fizesse FIV direto, porque eles achavam que seria incapaz. E a grande preocupação era sempre a síndrome de Down, né? Nós conversamos muito sobre isso. Nós decidimos que, como nunca tínhamos tentado engravidar, tentaríamos naturalmente. Tentamos. Eu tive uma perda, né? Tive um aborto bem sofrido, anterior ao Bento. Foi muito difícil. Aconteceram várias coisas, de erro médico e tudo mais. E assim, eu acho que é até legal a gente falar, né? A minha esposa também teve, antes da Helena, que é minha segunda filha. E quando a gente foi no nosso obstetra, ele falou assim, ó, 20% das gestações não vão adiante. Só que muitas vezes a gente não sabe, porque é logo ali no começo, então você nem ficou sabendo. Você tem ali, né, nos primeiros meses ali um pouco maior de chance. Então, assim, né, acontece muito, a gente não sabe. E tá tudo bem, né? Calma que vai dar certo, né? Eu acho que vocês são prova disso. Pode continuar, desculpa. Imagina, fica à vontade. A questão é quando a mulher tem mais de 40. Quando a mulher tem mais de 40, eles falam que a chance, né, do feto ter alterações cromossômicas é muito grande e de ter abortos, inclusive abortos de repetição. Então, quando aconteceu essa perda, aí que eles falaram, né? Tem que ser FIV, tem que ser FIV. E a gente conversou e falou, não, vamos lá de novo. Já que eu engravidei na primeira tentativa, nessa primeira gestação, né? Não é comum isso acontecer naturalmente. Não é nem um pouco comum acontecer isso depois dos 40. O médico incentivou a gente, na verdade a gente foi, ele desacreditou a gente, né? Na verdade, né? E aí a gente foi lá, na verdade engravidamos e não sabíamos que tínhamos engravidado. Sim, eu cheguei aí grávida numa consulta de rotina na médica, ela não pediu beta, não pediu nada, me mandou fazer outras coisas que eu não poderia fazer grávida. E aí me deu aqueles 5 minutos, passei na farmácia e lá estava, grávida já há mais de 7 semanas. Nossa! Mas aí, infelizmente, eu tive um sangramento e talvez até nunca saberemos, né? Se por conta da falta de orientação, porque eu sou hipertensa e a mulher também, depois dos 40 anos, né? Ela não tem a mesma produção de progesterona, tudo teria que ter suplementado. E não foi orientado isso pra mim. Então, nunca saberemos se essa perda foi em virtude disso, se foi em virtude de alguma síndrome incompatível, enfim. Nossa história. E aí, esse aborto realmente foi muito traumático, né? Daria um pod down só sobre isso, mas não é o nosso foco. E aí, depois ficou aquela sensação, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai guardar esse trauma para sempre?
ou a gente vai transformar numa nova vida, ressignificar essa experiência. Embora tudo estivesse contra, né? Porque os médicos começaram a falar, é claro que você teve esse aborto porque devia ter alguma alteração cromossômica. Queriam que a gente fizesse biópsia no material, a gente não fez. A gente não fez porque falou assim, vai que, né? Dependendo do que vier, a gente fica com receio de tentar de novo. Então, a gente não quer ficar com receio. Tem coisas que você é protegido pela ignorância, né? Então, É verdade. então abençoado e protegido. Então, eu prefiro nessa linha do que, né? Apesar de gostar de conhecimento, tudo nesse quesito, eu acho que a gente escolheu certo. E aí veio o Bento, não na primeira tentativa, né, mas veio relativamente rápido. E aí, como já tinha acontecido tudo aquilo, já tinha tido essa gestação de altíssimo risco que eu fiquei deitada muito tempo. 2 de semanas, repouso, acho que até mais. Mais de 2 isso. semanas, A gente né? continuou insistindo, mas não teve como, né? E aí os cuidados estavam assim de gestação de altíssimo risco mesmo. Então o que aconteceu? Eles meio que me obrigaram a fazer um exame de risco, até porque eu tenho casos de eclâmpsia na família, né? Então o exame foi mais para me proteger. E aí veio o resultado de maior que 1:3 para a síndrome de Down. Foi a amniocentese? Não, foi o de risco. É anterior ao NIPT. Você faz um exame de sangue com 10 semanas e aí você faz o morfológico e aí eles cruzam os dados do morfológico com esses exames de sangue. E eu já tinha visto que os exames estavam alterados, mas eu não quis pensar, falou, quando eu passar pela médica a gente vê o que é. E é engraçado, né, essa questão do momento da notícia, que eu acho que é uma bomba, assim, devastadora, se não é feita de uma forma adequada. Nós fomos num laboratório da nossa preferência, com um pedido médico, fizemos o exame, terminou o exame, fui para a sala de espera, a secretária falou que a médica queria falar comigo. Aí eu falei para o Alexandre, a casa caiu. Foi na mesma hora esse? É? Foi. E eu achei muito legal da parte dela, porque o que ela falou pra mim foi, eu sabia que você ia sair daqui com esse envelope nas mãos, provavelmente ia abrir, e eu não queria que você não tivesse pelo menos uma, né? Mais exposta do que é Do que estava, estava, do que estava Tava escrito escrito. ali. É uma explicação, né? Porque às vezes você já começa... Porque o que você faz quando você... Primeiro, quando você tá lá, né? A médica tá lá te examinando, tá fazendo lá o que tem que ser feito. A primeira pergunta é, tá tudo bem? Né? Essa é a primeira pergunta. Nossa, não, tá tudo bem. Você já sabe o que é? Menino, menina, né? Aquela história. Então aí começa toda aquela investigação. E aí... Quando a sala fica em silêncio, você fala, opa, tem alguma coisa errada. E o ultrassonografista fica, e mexe, vai, e É, toca, e vai, né? Você fica assim, isso. o que Eu que tá tenho acontecendo? trauma até Não, hoje de negócio. ultrassom. Exatamente. Esse é aquela toco, Ai, não. cardiotoco. Cardiotoco. Aquele eu infartava. Eram Aquilo é pior que 3, música do Fantástico no 4 domingo, né? por E dia. fica apertando o botão. Lá, Esse exame me deu um susto também, porque o da Mel, a Mel não tava sem movimento nenhum. Nossa. Nenhum. E a médica falou, seu exame não tá bom. Pensa. Já pensou? Nossa, desesperador. E aí ela te entregou o envelope. Aí ela conversou comigo, né? Ela falou, olha, deu maior que 1:3, mas não é um exame conclusivo, pode ter um erro, eu já vi de tudo acontecer, eu sugiro que você faça um NIPT. E aí, sabe como é a Lady Murphy, né? Naquele dia, o Alexandre, ele viaja muito. A gente fez aqui pertinho, né? Ele me deixou na porta do metrô e embarcou num voo. Então, assim, o meu mundo tava girando, 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 girando. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. A gente mora em Santos, né? Eu trabalho em Santos. Fui pro trabalho totalmente sem condições. A primeira coisa que eu fiz foi telefonar para minha médica desesperada. E assim, não sei se a minha médica vai ouvir isso. Eu adoro ela, mas naquele momento ela me deu acolhimento zero. Ela se limitou a falar, mas você sabia disso. Você sabia que isso podia acontecer. E aí eu pensei, ok, eu sei que eu posso morrer atropelada, mas eu não acho que isso vai acontecer.
né? Não que eu esteja comparando morrer atropelado. Sim, mas eu entendi a sua... A posição. Ela colocou como se fosse assim... A culpa é sua. É, não é? Você Parece sabia. que você sabia, você É. quer seguir adiante, então... é problema seu. Vocês já se sentem tão culpadas e ainda É. vem ela, com, acho que com essa frase, É. não foi realmente acolhedora, É. né, nesse momento. E, na verdade essa história toda, né, esse 1 para 3 aí é um negócio um pouco complicado porque Maior que... maior que 1 para 3, tudo ok, né? Mas enfim, a questão toda a gente lida com probabilidade desde que você é um pequeno espermatozoide. Bilhões deles nadando, a chance de você não vir a nascer é gigantesca. Então, quando você ouve algo nessa linha, você nunca para pensar, mas a chance é pequena, é grande. Simplesmente você aceita, ela está lá e eu vou conviver com ela. É por isso que a gente ficou nessa situação, né? E vocês fizeram o NIPT? Nós fizemos o NIPT porque eles insistiram muito, né? E é claro que a sua cabeça fica a 1000, né? E eu também, como Lady Murphy impera, esse dia eu tive que trabalhar, tive que descer, ir direto para o trabalho. E aí, quando eu desci do ônibus, já ali pertinho do trabalho, já fui andando para o trabalho, eu achei que fosse dar conta. Quando chegou lá, nem sei o que aconteceu, que eu desabei, chorei, e acabei contando para uma pessoa o que tinha acontecido. E aí tem coisas que não tem explicação, né? Ele começou a falar para mim, também não sei se ele vai assistir, pode dar. Ele falou para mim, então, a minha esposa trabalha com crianças com síndrome de Down e eu quero que você converse com ela, porque não é só isso. Acontece isso, e eu jamais teria um filho com síndrome de Down. Caraca, você vai falar que nada por acaso, porque não encontrou. Né? Eu pensei que ia ser coisas boas, Isso, eu exato. pensei que Nossa, ia tá ser... Não, E aí você nossa. fica assim, oi? E uma mãe que tá super Grávida. vulnerável, grávida, né, gente? De 12 semanas. Meu Deus do Gente, céu. E aí ele falou, mas tudo que vocês possam imaginar, assim, de pior, ele falou pra mim, eu fiquei em estado de choque. Aí, depois ele me chamou pra almoçar. Você foi? você quer que eu coma? Você foi? Eu ia falar, não vou almoçar com você não, pelo amor de Deus. Aí ele pediu 1000 desculpas, assim, eu fiquei chocada, mas o que eu consegui entender naquela hora? Eu entendi, assim, que ele estava ainda pior do que eu. Então eu relevei, desculpei, mas ali eu tomei uma decisão muito importante, Não ouvi o outro. que a gente, conversei com o Alexandre, mas ninguém sabe disso, vamos saber agora. Nós decidimos passar a gestação toda, nós tomamos a nossa decisão de levar a gestação adiante, acontecesse o que acontecesse, e nós não iríamos comentar isso com absolutamente ninguém, porque eu não queria saber a opinião de ninguém. Já estava suficientemente difícil lidar com tudo aquilo. E as pessoas comentam, as pessoas falam, por mais que não seja por maldade, vai uma besteira daqui, uma besteira de lá, como essas todas que eu tinha acabado de ouvir, e assim a gente fez. Só que a gente passou uma gestação inteira solitária, e eu passei uma gestação muito difícil, além das intercorrências, de todo o risco, de tudo que aconteceu, tudo que a gente descobriu com o bem, tudo que a gente descobriu na gestação. Ainda passei com as pessoas falando aquele monte de perfumaria, sabe? Um enfeitinho da porta da maternidade. E eu pensando assim, gente, eu não sei se ele vai nascer. E vocês estão preocupados com o enfeitinho da porta e eu não posso falar uma palavra sobre isso. E todo mundo achava que eu era louca porque eu não fiz chá de bebê, né? Ainda bem que eu não fiz, porque eu já não estava conseguindo andar mais, né? E então foi uma gestação muito sofrida, assim, em todos os aspectos. Tiveram alguns momentos que a gente começou a descobrir várias coisas no Bento, sinal de atresia de duodeno, excesso de líquido amniótico, que era uma coisa absurda. Ficou aquela sensação assim, se ou você interna para tirar o líquido amniótico e ele pode vir a óbito, ou você não interna e ele pode vir a óbito pelo excesso de líquido amniótico. Caraca. E aí você no meio de tudo aquilo, mas assim, eu cheguei a pensar, teve um ultrassom que aconteceu tanta coisa que eu falei pro Alexandre, eu comecei a chorar, eu falei assim, Deus abandonou, gente. Ele abandonou, porque não é possível. E eu mal conseguia andar já, a partir de 20 e poucas semanas, né, eu já não conseguia mais andar, e ainda bem ele falou, né, que a ignorância protege
Até um dia que eu fiz um exame de cardiotoco e a estagiária mostrou para mim e falou assim, tá vendo isso aqui? Essa curva? Isso aqui é uma contração absurda que você tá tendo. Eu, sério? Então é por isso que dói tanto. Eu tinha contrações desde o início da gestação e contrações absurdas. E ainda bem que eu não sabia o que era. Agora você imagina uma mulher grávida com contrações absurdas vindo num jipe para São Paulo de Santos. Mas eu nunca reparei que pulasse tanto esse carro, né? Por causa disso. A barriga, não, sério, gente, a barriga era isso, porque Por causa da quantidade de líquido? Por causa da quantidade de líquido. o Bento deste tamanhico e a minha barriga assim. Eu entrava nos lugares e ia todo mundo correndo, né? Vai nascer, são trigêmeos, não sei o quê. Nossa. E eu falava, não, gente, ainda tô É de um 20 e poucas semanas. E ele pititico de tudo, mas uma cólica. No final, eu já estava internada, eu respirava, dava cólica. Né? E você não tirou o líquido amniótico? Não. Mas ele passava muito do limite. Muito. E ainda bem que eu não sabia disso, né? Que as chances realmente de vir alto são grandes. E não era só isso, né? Ele já estava com uma centralização. No final, o dia que ele nasceu, já não tinha mais nada funcionando. A placenta já estava reversa. Todos os dias era um pânico, né? Porque a gente fazia um ultrassom assim que amanhecia. Fazia o bendito cardiotoco 2, 3, 4 vezes por dia. Se não dava bom, ela fazia de novo. Tinha que comer chocolate, tomar suco de laranja e voltar, porque tinha que fazer isso. Não, no meu não tinha. Não? Não tinha Nem chocolate não tinha. Não, né? Pra pelo menos deixar porque um o pouquinho, chocolate né? acelera isso, né? Pra dar uma acelerada. Quando a Mel tava sem movimento nenhum, eles falaram, sai, come chocolate, toma um suco de laranja e volta pra gente repetir. Aí eu voltei, aí ela mexeu um pouco, mas ainda assim, eles falaram, não, agora a gente não pode segurar mais, você vai ter o parto amanhã. Mas eu levei um grande susto também nesse exame. Eu acho que como eu tava na semi-intensiva, aí chocolate... Não foi liberado. Gente, vamos liberar chocolate. Chocolate 10 vezes por dia, 10 cardiotocos. E Bento nasceu com quantas semanas? Bento nasceu com 32 semanas, mas muito baixo peso. Quando eu vi, assim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, 1,5 kg é assim, então... 1,5 kg, mó pequenininho. 1,5 kg é assim, era muito chocante, assim, muito. E acabou que, nesse processo todo da sua gestação, a síndrome de Down já não era... Era um detalhe. Era um detalhe, né? Porque, assim, vocês passaram por muitas outras coisas, né? Era. Hoje vocês, olhando o Bento, pensam assim, se eu soubesse que ia ser assim... Eu não teria sofrido tanto, eu teria compartilhado mais, teria curtido minha gestação. Teria feito chá de bebê, tirado foto. Não, o chá de bebê não, porque eu não conseguia andar direito. Mas tirado foto eu tirei. Tirou? Tirei, não como eu gostaria, mas eu tirei. Mas eu penso assim, eu passei a gestação inteira falando que eu preferia não ter ficado sabendo. Porque o medo do desconhecido, não só da síndrome, mas principalmente ele vai nascer, é muito horrível. Então, assim, eu tinha tanto medo que ele não nascesse, porque eu já tinha esse aborto recente, né? Tanto medo, que a gente não fez quase nada. Então, assim, quando a médica me falou, ele vai ser prematuro, você não entendeu, ele vai ser prematuro, a gente só não sabe se vai ser essa semana, a outra, se vai ser amanhã, depois de amanhã. Eu falei, sério, a gente tá aqui em São Paulo, eu falei, vamos entrar na loja ali na esquina, eu sentei e falei, olha, me traz isso, enfia no carro, a gente vai levar, não sei como, cadeira de amamentação, de tanto medo que eu tinha, eu não montei o quarto, né, a gente comprou o berço. Falei, o berço não tem jeito, eu não posso comprar, né, uma semana antes. De medo, de pânico, assim, de depois ficar com trauma. eu descobri na minha gestação e já achei que foi bom, porque eu me preparei, né? Eu me preparei para quando a Mel nasceu, eu já sabia tudo que ela da síndrome de Down, da cardiopatia, que ela tem que ficar na UTI, então eu fui me preparando psicologicamente. E você preferiu não saber.
A Ana, ela descobriu no parto. E aí que eu penso, nossa, ainda bem que eu descobri antes, porque acho que no parto seria mais difícil naquele momento. De repente você vem, olha, e eu não imagino como que é, porque eu não vivi isso. E eu penso, nossa, eu achei que pra mim foi melhor que eu fui me preparada. Mas também, ao mesmo tempo, pra algumas pessoas não, porque você passou a sua gestação toda sofrendo por isso, com medo do que fosse acontecer. Pensou muitas coisas negativas que não aconteceram, graças a Deus, né? A gente tá aqui pra contar essa história. E então, graças a Deus que teve um desfecho bom, né? Mesmo com tudo que vocês passaram, hoje vocês estão aqui compartilhando tudo isso com a gente. Porque ele superou tudo, né? Eu acho que existe aí dois lados, sabe? De uma história, né? De um propósito. Porque eu acho que a gente vive esse propósito. Nós vivemos esse propósito, né? Existe um porquê. Para isso, porém, hoje a gente não precisa saber qual que é o porquê. A gente só diz para quê, né? A gente costuma falar isso. Para quê? Então, hoje nós sabemos o para quê que veio Luca, que veio Mel, que veio Laura, que veio Bento. Eu não sei se eu tivesse a notícia antes, como que seria. Mas são duas histórias diferentes. Por quê? Porque você viveu algo que ele pudesse não ter vindo. Né? Existiu uma frustração por conta da síndrome de Down. Não, por conta de... não sabe se vai para frente, não sabe se vem, se não vem. Olha aí, o enxoval, não fez enxoval, foi comprar o berço no final. Então, essa frustração que você teve, para você, se você não tivesse a notícia e tivesse tido lá, no meu caso, estaria tudo bem. Né? E foi a forma como me deram a notícia. Porque se tivesse me dado a notícia depois, não na hora que eu estava sendo costurada, também teria sido diferente. Então, cada história leva aí um trauma. E esses traumas que a vida nos traz aí diariamente, porque a gente tem isso todo dia, né? A gente vive aí... Quando não é algum problema de saúde com família, com amigo, né? Com a gente. Então, eu vejo que nessas duas histórias, na minha e na sua, acho que não existe essa parte de, eu queria ter a notícia antes ou depois. Eu acho que foi no momento que tinha que ser, sabe? Ou a forma que foi, né? De repente, se esse rapaz chegasse pra você e falar, olha... Minha mulher trabalha no instituto. Isso. As crianças, elas... Vou te levar para conhecer. Você vai conhecer pessoas incríveis. A maioria das crianças com a síndrome de Down, né? A maioria, eu não sei... Dentro dessa comorbidade, qual que é a porcentagem? Porque o cardiopata é 50%. A dele, que foi a atresia, né? Qual que é a porcentagem? É que não é só a atresia de duodeno, é mais ou menos 20, 30%. 20, 30%. Se de repente falasse, olha... 30% tem. Vou falar pra ela te mostrar uns casos de crianças que tiveram e fizeram cirurgia e tá tudo bem. Né? Eu acho que é a forma. Mas tem gente que só tem capacidade de doar aquilo que ele tem. Sim. Se ele não tem, ele não tem como oferecer. Eu recebi um acolhimento desse. De duas amigas, que elas moravam no meu prédio. E aí eu cheguei, eu desabei, porque o Luca não foi embora comigo. E aí eu desabei. Mentira, não foi nem assim, gente. Ela me ligou, ela falou, peraí, você vai ligar, você vai receber uma ligação aí. E eu recebi uma ligação de uma pessoa que morava longe, não sei não sei nem de onde é essa santa. Eu sei que ela me ligou, ela falou, oi, olha só, eu sou amiga da Flávia e fiquei sabendo que Luca nasceu, parabéns pelo Luca. Eu já recebi a foto, o Luca é lindo. E quero dizer que a minha filha nasceu cardiopata, nasceu com síndrome de Down. E olha aqui como está a minha filha. Que legal. Foi muito legal. Seu coração, você tem uma esperança, você vê que você não está sozinho, né? Porque na hora que você recebe esse diagnóstico, parece que ninguém tem síndrome de Down, parece que ninguém tem. Aí depois que você conheceu, você fala, opa,
nossa, olha o tanto de crianças, olha o Tem. tanto de pessoas. Minha né, sogra falou que vivem. isso. É, Ela falou, nossa, eu não via criança com síndrome de Down. Agora eu vejo um monte. A gente não É o reparava. olhar, É isso aí. A gente o olhar. reparava. É olhar. E aí ainda, às vezes ela fala, eu não consigo enxergar nele. Eu falei, claro que não. Porque a senhora não tem que enxergar, né, a síndrome de Down. A senhora tem que enxergar o Luca. A senhora tem que me enxergar cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Cada um. A senhora faz muito bem arroz, por exemplo, né? Eu faço muito bem feijão e assim vai. Então, o Daulândia, ele só existe porque eu recebi essa notícia. Dessa forma, da forma como foi. Porque a Pamela recebeu a notícia da forma como foi. E ela conseguiu, né, no meio de uma pandemia, modificar essa história, mudar totalmente essa história. E por conta da Mel, que depois ficou, né, internada, porque o Joca existe, o Joca nasceu, não estava no Brasil. Então, ele existe, o Daulândia existe para isso, para que a gente amenize as histórias como a nossa, que são histórias traumáticas. E uma coisa muito legal da gente falar também é que as pessoas, nós precisamos... Você precisa ser gentil com o outro. Você não sabe o que o outro tá passando, né? Então é muito mais fácil julgar a Paty porque a Paty não quis fazer isso, porque a Paty não quis fazer aquilo, do que entender e respeitar que era o momento dela, independente do que estava acontecendo na sua gestação. As pessoas, elas têm o costume de julgar, né? Ai, nossa, ficou louca, engravidou, ficou louca. Engravidou, não quer falar sobre isso. Então todo mundo enfrenta uma batalha. Todo mundo enfrenta uma batalha. E também... de você falar, você falou da idade e tudo mais, e olha só, eu tive com 36 anos e a Mel tem a trissomia do 21. Então, assim, né? Eu tô acolhendo uma mãe que ela tem 18 anos. E eu acolhi uma semana retrasada com 21. E a criança, a neném nasceu, Maria Liz, nasceu com cardiopatia, uma série, agora foi diagnosticada com síndrome de West. Então, tem aí uma série de complicações que não tem nada a ver com a idade. Eu tenho uma amiga que com 48 anos achou que estava na menopausa e ela estava grávida. E nasceu a neném perfeita, sem nenhuma deficiência, e tudo bem. Né? E o médico falou, não, peraí, você está grávida, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. E ela falou, tá bom, vou ficar aqui, é hora de nascer. E aí ela disse que o pensamento dela era, meu Deus, 48 anos, eu grávida, achando que eu tô entrando na menopausa, será que minha filha tem algum problema? Eu falei, já pensou? Você foi pensar isso no último dia. No último dia. Então eu acho que é bem relativa essa história mesmo sobre a idade hoje. E mesmo, sei lá, se a filha dela tivesse alguma deficiência, ia ser perfeita. É perfeita pra ela, enfim, né? Ela falou a mesma coisa. São perfeitas pra nós, né? São perfeitas, sim. A primeira coisa mais importante, né, é que você, Paula, falou tudo que eu queria ouvir. Porque, assim, eu quero lançar uma campanha e nada se faz sozinho, né? E eu queria a ajuda de vocês, porque a campanha é justamente notícia com empatia. Não só para a classe médica, principalmente, né, para o pessoal da saúde, mas porque eu tenho visto na rede social, eu recebo muita coisa, muita direct de mães falando, recebi na sala de parto, na sala de recuperação. E assim, como eu sou da área de direito, eu sempre puxo, né, para a área do direito. Em direito, tem uma coisa até que eu não quero que seja mal interpretado, tá? Não fui eu que inventei. Mas existia um crime chamado infanticídio, que ele acontece somente logo após o parto, que é uma coisa horrível, né? É até difícil a gente fazer esse tipo de comentário. E em direito é uma coisa corriqueira, mas para quem não é de direito, você fala, nossa, coisa chocante, né? Tem alguma coisa a ver com a violência obstétrica? Não, são coisas diferentes. Tá bom. Porque assim, a mulher, quando ela acabou de ter o bebê, ela está totalmente fora, né? Ela está sob efeitos, né, de hormônios, cargas violentas de hormônio. Então, ela seria praticamente assim, não inimputável, mas quase isso. Tanto é que, assim, a mulher no estado puerperal, logo após o parto, se ela mata o próprio filho, isso não é homicídio.
ele tem atenuantes fortes, porque ela está no estado puerperal, que é um estado que ela quase que não responde por ela, responde parcialmente pelas atitudes dela. Como que alguém vai dar notícia de qualquer coisa Como eu recebi, né? para uma pessoa, para uma mãe, para uma mulher que está neste estado? Eu queria muito lançar essa campanha, né? Eu não acho que seja uma coisa inédita, né? Mas eu acho que tudo que a gente dá um nome, põe um slogan e se une, é mais levado a sério, né? Porque uma coisa é eu falar aqui e acabou. Outra coisa é vocês falarem ali. A gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, né? Mas é uma coisa que demora muito mais. E assim, eu sempre fico pisando em ovos, porque nós precisamos muito dos médicos, né? Eu até fui fazer esse curso com o Dr. Zan, embora eu não seja da área da saúde. Foi um curso muito penoso para mim, porque eu sou mãe, não tem como separar. Então, tem coisas do curso que você fala assim, eu demorava a semana inteira para me recuperar do curso, né? Mas que eu acho muito importante, eu prefiro o conhecimento do que a ignorância. E eu queria o apoio de vocês para fazermos aí juntos, todos, Vamos né? fazer. Porque Conta a com gente com certeza. pode mudar completamente as próximas gerações. E aí, o que eu não podia esquecer de falar tem super a ver com isso também. Eu esqueci o mais importante. Na realidade, não é falando mal dos médicos, porque a gente precisa deles para tudo, né? Para tudo. Mas ninguém me deixou esquecer isso, a gestação. Por isso que eu falo que eu preferia não ter sabido. Porque a gestação inteirinha era isso. Mesmo que eu estivesse bem, mesmo que o Bento estivesse bem, mas tem o NIPT positivo, vamos lá. Até, por exemplo, o cardio, não, esqueci o nome, que faz para saber o coração do bebê. O ecocardiograma. O ecocardiograma, não deu nada. Mas o seu NIPT positivo, peraí, mais 1h30 procurando, tem que ter alguma coisa aí, tem que ter. Então eu digo assim, é uma gestação que é impossível você curtir, é impossível você relaxar. Eu tava com 30 semanas, eu já não andava, eu passei por uma perícia médica. Eu acho que ele tá se mexendo Mas ali. tá dormindo aí. Tá dormindo? Eu passei por uma perícia médica, que a médica falou com todas as letras. Eu com polidrame, eu já sabendo da prematuridade. Você não conhece ninguém nos Estados Unidos para você viajar para lá e resolver isso? Que absurdo. E eu com a barriga deste tamanho. Aí eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, então não se preocupa não, se ele tiver que nascer, ele vai nascer, se ele tiver que morrer, ele vai morrer. Meu e tá Deus! tudo certo. Uma perícia Meu médica. Deus. Mas... E eu mal Sim, andava. INSS? Não. INSS. a Ana. Já. Meu Deus. Perícia médica. Não posso dizer, entendedores entenderão. Então, é uma coisa chocante. Então, assim, Meu Deus. mesmo que a mulher seja muito bem resolvida, muito segura de si, ninguém deixou. Ninguém deixou. Teve uma vez que as médicas que eu ia estavam de férias, eu fui numa médica aqui em São Paulo, sozinha, até não falei nada de NIPT, não falei nada de nada. Ela examinou e falou assim, tá tudo bem. Foi o dia mais feliz da minha vida. Falou do dia mais feliz da sua vida, ele acordou. Meu Deus. Não, mas o dia mais feliz da minha vida mesmo foi o dia que o Bento nasceu. A gente esqueceu tudo isso. Parece que desceram todos os anjos. Foi assim, o momento mais iluminado da nossa vida, né? Que lindo. Foi muito lindo, muito. Eu fiquei chapada 2 dias. Eu tomei 2 anestesias, mais um monte de morfina, mais um monte de coisa. Isso é muito lindo, né? E aí passou, né? Tudo que veio durante a gestação passou, né? Passou. Traz que ele legal. E aqui. a gente só foi... Que gostoso. Oh, meu Deus. A gente só foi lidar com a síndrome de Down quando ele saiu da UTI neonatal, depois de 41 dias. Aí sim, aí eu falei, bom, agora vamos ver o que a gente vai fazer com a síndrome de Down. Porque até então era a vida, né? Sim, ele tá vivo. Meu filho tá aqui. É. Que Lindo. Ele tá dormindo. Olha que Oh, gostoso. meu Deus, gente. Olha só como é maravilhoso.
Agora ninguém mais fala nada porque todo mundo. Todo mundo tá assistindo o podcast tá falando a mesma coisa, tá? Olha que coisa mais linda, Oi, gente. bem. Vê se eu não pego Quando a pra gente mim, vê não assim, levo né, fica embora. pensando a quantidade de pessoas que sugeriram, direto ou indiretamente, o aborto, não tem noção do que é vida. É isso. Né? Porque se ele soubesse o que se passa atrás de um aborto, e se ele considerasse que o mesmo pudesse ser feito nele, ele jamais teria coragem de sugerir isso para alguém. E eu, assim, até nós, né, Alexandre, como pais, 70% dos pais, né, de filhos atípicos se separam, largam os filhos aí após o nascimento. É um absurdo, né? É um absurdo. Assim, E eu acho que o pior não é nem isso. O pior que acontece é com o Bento assim, hoje, do jeito que ele é. Já aconteceu várias vezes da gente parar no pronto-socorro com uma série de questões. E a médica plantonista falar assim, mas vocês sabiam na gestação? Meu Deus. Tipo, vocês escolheram isso? Meu Deus, gente. Não Eu também, pode, né? eu Como também, eu até falei pra você, né, Paty, nos bastidores, que eu também me deram essa opção. Eu lembro que eu gritava, tipo, por que essa pessoa tá me dando essa opção? Ela não tem que me dar essa opção. Ela não tem que me dar essa opção. Porque, justamente, assim, nunca passou na minha cabeça, nem quando foi me dada essa sugestão, porque era fora de cogitação. Só que eu achei tão desumano uma pessoa me dar essa opção, né? E eu queria ouvir qualquer outra coisa, menos que me dar essa possibilidade do aborto. E aí é bom que a gente fala sobre isso, que até a Paty comentou, será que a gente traz esse assunto? E sim, porque eu tenho certeza que tem uma mãe que está assistindo esse podcast agora, que deve estar pensando nessa possibilidade de que alguém deu para ela. E não faça. Não faça, escolha a vida. Escolha essa vida. O Bento tá aqui pra mostrar, a Melzinha tá aqui pra mostrar o quão é maravilhoso. Não tomem essa decisão. Eu sei que tá difícil, que é difícil, que a gente vai passar, vai enfrentar tantas coisas, mas eu tenho certeza de uma coisa que vai valer a pena. Do jeito que tá valendo pra vocês, do jeito que tá valendo pra mim, pra todos nós. Ai, que incrível. Eu esses dias eu olhava pro Luca e eu falei, nossa, por que eu pude sofrer tanto, né, quando eu descobri a síndrome de Down. E olhava, pegava nos dedinhos assim, ó, uma mãozinha tão linda, tão perfeita, uns dedos, a unhinha, o pezinho, você pega o pé, a coisa mais linda da vida. Você olha pro seu filho, você fala, meu Deus, gente, que isso? Meu filho é perfeito. Ele é perfeito, é perfeito pra mim, ele é perfeito pro mundo. Eles são perfeitos. Exatamente. E eu amo as características, eu amo o olhinho amendoado da Mel. Eu também. Eu amo, gente, eu amo. Eu amo muito a trissomia do 21, mesmo com tudo o que tem, todas essas comorbidades, mas através dela eu sou uma mulher com outros valores. Eu me conecto com pessoas, eu conheço pessoas, eu tenho pessoas muito mais extraordinárias, eu tenho uma vida muito mais extraordinária. Porque eles existem, eles estão aqui. E nós queremos muito agora que você fale um pouquinho do Instagram, como que as pessoas encontram vocês no Instagram. E também deixar uma mensagem aí para os pais, para as gestantes, né? E dizer também, antes da gente finalizar aqui, que sim, estamos juntas, né? Estamos juntas Com certeza, com certeza, conta com a nessa gente. missão de passar informação a hora da notícia. Eu acho que isso é uma das coisas mais Que a importantes gente fala para nós, muito sabe? sobre A gente isso. fala. Temos também muitos projetos sobre isso, então acho que juntas somos mais fortes, É a gente isso. pode unir o que a gente tem com o que você tem e transformar mesmo vidas, pessoas. Tá ótimo. Em relação ao Instagram, começou pelo mesmo motivo, né, que vocês falaram. São muitos, na verdade, mas o primeiro é esse acolhimento das famílias. E o segundo é, todos os dias, é um momento que eu tenho que parar e pensar o que veio de bom hoje, qual foi o presente de hoje, da síndrome de Down, de tudo isso que a gente está vivendo, né? E eu já pensei em desistir várias vezes, por falta de tempo. O Bento teve várias internações, né? Nesse período de internações, o Instagram ficava parado, claro, não era a minha prioridade, né? Mas é impressionante, sempre vinha alguém e me escrevia
Tem até alguns casos que qualquer hora eu vou trazer lá no perfil do Bento, né? De pessoas que conheceram a gente quando elas estavam gestando e a gente nem sabia. E elas falam pra mim, escrevem pra mim e falam: foi o Bento que me inspirou na gestação. Porque eu comecei um perfil anterior na pandemia. E foi um perfil que eu comecei sozinha, um perfil bem caseiro, mas foi numa época em que o Bento tinha muitas intercorrências, né? Muitas internações, um período muito difícil. E aí o Instagram ficava parado muito tempo, a gente sabe que o Instagram tem esse lance de aí não entrega mais, né? Mas... Tá Ô, roubando, Alexandre, ele tá roubando a cena. qual que é a sua área? Eu sou professor. Ah, você é professor? Que Professor. legal. De qual... Eu falo de tecnologia, de projetos, inclusive sociais, né, também. Ah, né? é? Que legal. E inovação. Que Muito legal. E Muito você legal, também temos participa muito... das redes sociais? Ou fica mais por conta da Participo, mas quem pilota o Bento, a carreira do Bento é a Patrícia. Olha, eu vou falar a verdade, ele participa reclamando. Sou coadjuvante. É igual meu marido. Porque eu falo pra ela, meu conteúdo é muito diferente do conteúdo que o Bento tem, né, pra entregar, Uhum. né? Sim. Mas você também tem muito o que ensinar, né? Porque é isso, vocês estão dando aula de inclusão. É. E você fez a especialização, a mestrado em pessoas com deficiência depois do nascimento do Bento? Não, olha Não? só, eu já estava sendo preparada e não sabia, né? É. Eu fiz mestrado e doutorado em Direito. E aí, dentro do mestrado e doutorado, tinha essas escolhas aí de temas. E eu escolhi pessoa com deficiência. Nossa, que legal. Isso foi... Não dá pra falar. Melhor não falar quando foi isso. E eu nem imaginava. E aí eu fui pra Direito do Consumidor, Direito Ambiental, aí de repente engravidei, aí eu falei, nossa, olha só. Como nada é por acaso, você já estava Nada sendo preparada para falar sobre Nossa, isso. vocês lembraram de uma coisa aqui. O meu TCC, eu sou professora também, e o meu TCC foi sobre inclusão, tá? Tá vendo só? Que legal. Menina! E eu, Que olha situação! só. Eu tô aqui. Amiga, como nada é por acaso, tá vendo? É. Vocês já estavam sendo preparadas. E eu escrevi um livro infantil, que ele foi publicado no ano que eu engravidei, sobre bullying infantil. E essa história vai longe, né? Acho que em 2017, mais ou menos, eu comecei a tratar tema de projetos na ótica do projeto social. Então, desde 2017, todo final de trabalho da minha disciplina tem um projeto social por trás. E aí o Bento só veio a nascer em 2019. E Olha só, agora gente. os projetos sociais são mais voltados, É. né? Exatamente. Eu amei, que muito delícia, legal. Que delícia. Gente, por nós, a gente ficaria aqui, né? Não, a conversa é muito legal. Muito. Muito Deixa boa. pra gente, né, o Instagram do Bento. Muitas pessoas conhecem vocês, já conhecem o Bento, já seguem vocês. Mas deixa aí obrigada. para o pessoal. E uma mensagem, uma né? mensagem, é Pros verdade. pais aí que... O Alexandre também. Tá bom. Colocar o Alexandre também. Pra não reclamar mais. O Instagram do Bento é Bento César. A mensagem que eu deixo é: eu nunca tive rede social na minha vida, mas depois que o Bento nasceu, eu vi o poder, eu vi a maravilha que é a quantidade de pessoas que se tornam próximas, como se fossem minhas irmãs de vida, né? Em poucos minutos. E muitas pessoas te escrevem assim, em momentos felizes, em momentos desesperados. Para mim ficou claro o tamanho da responsabilidade que é ter uma rede social de inclusão. O dia que hoje é uma amiga, tá até no vídeo de hoje, ela, a mãe da Bebela. Ela chegou pra mim e falou: eu vi vocês quando eu tava grávida no shopping Morumbi, vocês estavam com o Bento e eu fui atrás de vocês, eu queria falar com vocês, meu marido não deixou. Eu falei, devia ter ido. Aí eu fiquei pensando, gente, olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente tava no shopping, na cidade que a gente nem mora, empurrando um carrinho, as pessoas olham o Bento chama muita atenção, né? E quando a gente passa no shopping assim, acham que é um bebê reborn. É verdade, parece lá. Oh, meu Deus. Eu falei, olha o tamanho dessa responsabilidade, como que eu posso pensar? É muito difícil, né? Manter o Instagram é muito difícil, é muita demanda, né? Porque não é...
tem o Bento, tem todo o resto. Mas é muita responsabilidade. Você saber que você está influenciando as pessoas nesse ponto. Outro dia também tem uma, talvez você venha aqui, que ela, quando estava grávida, escreveu, é o perfil do Bento que eu estou me inspirando. Tem um outro até que mora nos Estados Unidos também, falou, quando estava grávida, foi o perfil do Bento que eu seguia, que eu queria que fosse, imagina, olha, né, eu queria que o meu filho fosse como o Bento. E eu, gente, eu vou morrer aqui de tanta responsabilidade. Então, é uma coisa que eu jamais posso deixar as pessoas desassistidas, né, disso. E ao mesmo tempo dar o melhor dentro do que é possível de horário e tudo para acolher essas pessoas. Ai, que bom. Que legal, Parabéns. bacana. Obrigada Parabéns pra pelo vocês trabalho. Obrigada. E o Alexandre? O que eu queria deixar para os pais e para as mães aí que vão ter seus filhos e alguns deles eventualmente podem ser surpreendidos aí com a boa notícia, né? Como a gente acabou de tratar agora, é que quando você trabalha com conhecimento, né? Conhecimento, ciência, né? Quanto mais você entende o mundo, como funcionam as coisas, quanto você aprofunda a ciência, ela te aproxima de Deus. E você passa a entender com mais profundidade as coisas por que são e como são. Quanto menos você tem conhecimento e menos você se aproxima da ciência, você se afasta dele. E aí surge espaço para ignorância, para obscurantismo, preconceito e tanta coisa ruim que a gente vê na sociedade, infelizmente. Então é isso que eu queria dizer. Nossa, Que legal, muito parabéns, viu? obrigada. Muito bom, vamos continuar nos aproximando de Deus. Beijo! Lindo! Bom dia! Bom dia! Obrigada!